Nossos irmãos aqui presentes, que assim seja. Professor Carlos, no momento, viu? Vai falar. Depois o nosso irmão Francisco, que não é de Assis. Boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E o estudo de hoje é um assunto que é muito interessante para a nossa vida, né, no nosso trabalho, no nosso lar, porque vai falar, são exatamente as questões do Livro dos Espíritos que cuidam da oração. Quando nós fazemos uma oração, muitas vezes a gente faz aquilo meio que tipo de um ritual, né? Sem prestar muito atenção no conteúdo das palavras, sem manifestar em nós a parte do sentimento. E a oração assim decorada, ou a oração até elaborada, né? Tem gente que acha que oração tem que ter palavras difíceis, tem que ter frases elaboradas dentro de um padrão de oratória, que acha que isso seria agradável a Deus. Mas o que Deus espera de nós é a nossa ligação com Ele, através dos liames, através dos laços da oração, mas feito pelo nosso coração, pelo nosso sentimento. A parte do sentir, a parte de colocarmos em frente a Deus com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com as nossas perplexidades frente às dificuldades do nosso existir, elas
tem que ser colocada de maneira que expresse o nosso sentimento. A oração agradável a Deus, a oração que produz resultados, a oração que traz o que nós pedimos em termos de, quando nós usamos as palavras, é a oração do sentimento, é a oração do coração, é aquela conversa íntima com o nosso Criador, aquele que nos criou, que nos colocou no mundo e que nos dá liberdade para que possamos usar o nosso livre-arbítrio. Aliás, aprender a usar o nosso livre-arbítrio. E o que nós podemos oferecer em troca a Deus, a Jesus, é exatamente colocarmos a nossa vontade vinculada à vontade dele, à vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade. É o que Jesus disse no momento de grande perplexidade dele frente à agressão extrema que era a situação dele no Calvário. Ele antevendo o sofrimento que passaria, ele falou: afaste de mim esse cálice, mas depois ele emendou: seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, a gente, frente às grandes dificuldades, frente aos grandes problemas, nós temos que pensar que Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador, e Deus, como Criador e Pai, Ele nos ama e nos ama infinitamente. Então, se passamos por esse problema, passamos por essa dificuldade, é uma oportunidade que nós temos de agregar valores ao espírito imortal que somos, agregar valores à nossa alma, agregar valores morais e intelectuais à nossa alma, ao nosso ser. E esses valores é que nos elevam na escala dos seres, é que nos promovem na escala dos seres. E quanto mais promovido, quanto mais adiantado nós somos na escala dos seres, da evolução dos seres, mais paz, mais felicidade, mais compreensão e mais próximo nós ficamos de Deus, nosso Pai. Então, aquele sofrimento que nós temos quando nós estamos aprendendo alguma coisa na dificuldade, para nós ou para os que nos estão próximos, é um sofrimento, é uma dor, né? Muitas vezes uma doença grave, muitas vezes uma dor intensa, inclusive uma dor física, né? No hospital, num procedimento cirúrgico, num procedimento necessário, a gente passa por dores. Mas nesses momentos de dores, ou então no caso das perdas, né, de entes queridos, no caso das perdas de perda de emprego, uma perda de dinheiro grande, são dores, são dificuldades, são problemas que nós passamos, mas que nos despertam para a nossa necessidade de conversar com Deus e, através dessa conversa, através dessa oração, através dessa conexão com Ele, mobilizarmos em nós, então, as forças para suportarmos com tranquilidade, com paz e, principalmente, tirar dessas dificuldades, tirar desse problema, tirar dessa situação um aprendizado. Esse aprendizado, então, é o ouro que nós tiramos no meio daquela escória, daqueles minérios na mina bruta, né? Nós, através de processos tecnológicos, extraímos o ouro, que é o valor que existe ali naquele monte de minério, né? Então a gente tira aquele ouro, e o que sobra é escória. Então, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, é um processo de que nós estamos ali tirando o ouro do conhecimento, da sabedoria, da aprendizagem do amor, eliminando de nós o egoísmo, né? Eliminando de nós
as qualidades, que não são as qualidades que o Evangelho nos aponta como virtudes. Então, nesse momento de dificuldade, perplexidade, né, de dor, nós nos ligando a Deus, nosso Pai, nós temos, através do pensamento dele, através dessa conexão, um fluxo puro de amor que vem dele, que nos clarifica o pensamento e nos dá aceitação, nos dá paz e diminui a intensidade desse nosso padecimento, desse nosso sofrimento. Os mártires, eles entravam nas arenas, enfrentando, sendo devorados, para serem devorados por leões, inteiramente entregues ao amor de Deus. Então aquilo funcionava como uma anestesia, funcionava como literalmente como uma medicação, como um anestésico, frente à agressão que eles receberiam ali daquelas feras sendo devoradas por elas. O mesmo acontecia nos que enfrentavam o suplício da fogueira na Inquisição, não abdicando das suas crenças, da sua fé, do seu conhecimento. Então eles superavam, transcendiam aquela situação de sofrimento, literalmente carregado nos braços de Deus, nos braços de Jesus. Então a oração é um recurso, é um poder muito grande que nós podemos recorrer nos nossos momentos de dificuldade e usá-la não só como a gente faz, movendo os lábios, mas principalmente buscando dentro de nós colocar nela um sentimento, né? Imaginando Deus na sua essência, que é amor, e que Ele nos acolhe, que aquela dificuldade, aquele problema que a gente está passando é para o nosso aprendizado e para o aprendizado dos que estão junto de nós. Assim fazendo, nós teremos literalmente paz. Nós estaremos então com o nosso barco existencial, mesmo navegando em águas turbulentas, nós temos a certeza de que a direção, o nosso rumo, ele é o correto, ele é o certo, e nos conduzirá ao porto seguro. Então navegamos no tempo, né? Nesse navegar no tempo, ao longo do tempo, nós passamos por situações de aprendizado, e esse aprendizado então vai nos permitindo cada vez mais obtermos forças para superar. Nós temos então na questão 658, Kardec pergunta, né? Agrada a Deus a prece? E aí a resposta, né? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então aqui está uma resposta dos Espíritos da Codificação que nos diz exatamente para nós mobilizarmos esse nosso sentimento, esse nosso sentir íntimo e os colocar na prece. Jesus subia ao monte e orava ao Pai, e daí saía irradiando forças revigorantes. É interessante que quando Jesus ia no monte, quando ele foi no Monte Tabor, ele recebia de Deus um fluxo de energia, um fluxo de amor, e ele redistribuía aquilo para as pessoas. Então a oração nos abastece de forças para nós distribuirmos às pessoas que nós podemos ajudar e a nós mesmos nas nossas dificuldades. É igual quando o celular está descarregado, você dá uma carga na bateria, deixa ali. Então, quando nós fazemos uma oração, nós nos ligamos a Deus, nos conectamos a Deus. E a energia em forma de amor que vem dele nos abastece e nos dá sustentação por algum tempo, assim como no celular, até que uma nova carga, uma nova oração seja necessária. Então Jesus subiu no monte, orava ao Pai e daí saía irradiando forças revigorantes que com uma só palavra curava a muitos. Os discípulos também o acompanhavam,
oravam a seu modo, e às vezes saíam discutindo quem seria o maior, né? Então vocês veem a questão da oração, a gente ter nos colocarmos em conexão com Deus, é nos predispormos também a receber dele esse amor, a receber dele essa energia, a receber dele em forma de intuição, isso que é a sua orientação. E os próprios apóstolos, eles saíam discutindo quem que ia ser o maior no reino de Deus, quem que ia ficar sentado do lado direito de Jesus, coisa desse tipo aí. Então, nós devemos buscar em nós essa sintonia, essa ligação, essa conexão, né? E sentir que estamos sendo abastecidos e sabermos que dali sairemos com mais tranquilidade, com mais paz, e que possamos, então, assim distribuir às pessoas. Tudo depende do grau espiritual que já se alcançou na pauta da vida, né? O caso dos apóstolos, né? Que eles não eram seres tão evoluídos como Jesus, então eles não se abasteciam como Jesus se abastecia, em contato com Deus, em contato com o Pai. Então, Deus, como justiça e amor, derramava nos discípulos de Jesus o mesmo amor que no seu Filho amado. No entanto, o que Jesus transformava em bênçãos, os seus seguidores não tinham capacidade para fazê-los. Se quisermos orar bem e com bons resultados, devemos estudar o Evangelho de Jesus e passar a viver esse aprendizado, né? Então, para a gente viver bem e com bons resultados, é viver em paz, é sentir as dificuldades, né, superar as dificuldades com o nosso esforço, o nosso empenho, e quando a gente sentir, então, que esse esforço, esse empenho estão, assim, parecendo que estão insuficientes, pedir um apoio da espiritualidade, do nosso guia protetor, né, da espiritualidade que nos acompanha, daquelas entidades espirituais que nós sabemos que tem uma evolução grande, como Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmanduz, né? Então são espíritos que, quando nós nos conectamos a eles com oração, nós conseguimos nos abastecermos com ele. E lembrarmos também que a prece, ela pode ser feita, segundo nos ensinam os Espíritos, para pedir, né, para agradecer, né, e louvar a Deus. Então, a nossa prece, normalmente a gente faz, o petitório, né, é o pedido. Acho que mais de 90% das preces seriam pedidos a Deus. Mas a gente deve exercitar também a contemplação do poder de Deus, né? Quando nós vemos a natureza, principalmente, uma flor muito bonita, um pôr do sol, né? Um dia lindo, maravilhoso quando a gente olha, a própria chuva vindo tirar a secura do ar, a secura de uma temporada de estiagem, tudo isso aí é Deus agindo na natureza. E nessa contemplação da natureza, nessa admiração pelo poder de Deus, nessa percepção da sua perfeição agindo sobre todas as coisas, agindo em todas as coisas, é uma maneira de nós louvarmos a Deus, de nós reconhecermos o poder dele. E quando nós falamos, seja feita a vossa vontade e não a minha, o que é a vontade de Deus para a gente entender? É o que a gente acabou de falar aqui, é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é o texto que nos ensina como nós devemos fazer, como nós devemos agir, para evoluir, para progredir, para chegarmos na nossa meta, que é a evolução, que é o progresso. Então devemos buscarmos nesse nosso evoluir, fazer a vontade de Deus. E se nós estudarmos o Evangelho e principalmente colocarmos em prática,
nós vamos perceber que, sendo o Evangelho a vontade de Deus, nosso Pai, Ele quer o quê? Quer que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. É o resumo de todo o Evangelho. E nesse resumo todo nós podemos abrir, né, que devemos perdoar o nosso próximo, né, todas as ofensas que nos são feitas. Não devemos guardar mágoas, rancores, ressentimentos. Perdoar as pessoas. O perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Uma parte que é contida no texto do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, ela tem um conteúdo importantíssimo. Então devemos, mas eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade, o mal que essa pessoa me fez foi muito grande, eu era criança, ele me fez muito mal, ou em certa fase da minha vida, eu tenho dificuldade de perdoar. Tenho dificuldade, mas tem que querer perdoar. A vontade nossa é que inicia um processo que vai acabar por nós perdoando aqueles que nos ofenderam. Uma vez a gente comentou aqui nessa reunião mesmo a história de Mahatma Gandhi, quando perguntaram para ele se era importante o perdão, e a surpresa que foi grande na resposta que Mahatma Gandhi deu. Ele era grande alma, um santo, né, vamos dizer assim, e ele falar que o perdão não era importante, todo mundo se admirou, falou, como que o perdão não é importante? Ele falou assim, não, eu na verdade, quando eu falei que o perdão não é importante, eu estou falando por mim, né? Porque nunca ninguém me ofendeu a ponto de eu precisar perdoar. Então vocês veem o grau de evolução da alma desse homem, o grau de evolução espiritual dele. Ele nem se sentia ofendido. Quer dizer, as pessoas que tentavam fazer o mal para ele considerava como pessoas imaturas, como crianças espirituais, como doentes espirituais. É assim que a gente deve pensar as pessoas que insistem em nos prejudicar. Porque se a gente entrar na sintonia daquele que nos agridem, fica difícil realmente a gente pensar em perdão, pensar em não revidar. Mas a gente entendendo as pessoas que nos agridem, que nos ofendem, como sendo espíritos imaturos, como sendo doentes espirituais, e que um dia eles vão aprender a não fazer isso, a não agir com maldade, a não agir com violência, e que eles são nossos irmãos. Então, esse é um aspecto importante. Na questão 659, Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? E aí a resposta foi exatamente essa. 3 coisas. Nós podemos propor na prece louvar, pedir e agradecer, né? Se quisermos, de fato, forças para curar, para trazer alegria, fé e até mesmo amor, devemos aprender a orar dentro da simplicidade, da humildade, e assim nos tornando um dínamo de amor que irradia por todos os lados, ajudando a todas as criaturas de Deus. E aí, na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna melhor o homem? E a resposta, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, né? Então a prece é igual quando a gente está na aula e passa tem um problema difícil que o professor passou na lousa, e a gente está com dificuldade de resolver o problema. E a gente chama o professor, como é que faz isso aqui? Eu estudei toda a matéria, não faltei aula, mas eu não estou sabendo como que eu resolvo esse problema. Aí o professor dá aquela dica, né? Multiplica por -1, ou então alguma outra, que a gente continua e resolve o problema. Então os nossos protetores espirituais, eles fazem isso conosco. Então a gente tem que saber orar também, nunca pedir, meu Deus, tira de mim esse problema.
É uma coisa de pedir professor, senhor professor, já deu esse problema aqui, é muito difícil, não dá esse problema não. Não é um problema fácil, porque, né? Pô, peraí, o problema é para o aluno manifestar, ao exercitar resolvendo o problema, manifestar em si o conhecimento, internalizar o conhecimento, ter um total conhecimento daquilo que foi explicado a ele teoricamente. Então, na escola da vida, nós vivenciarmos o Evangelho de Jesus, exercitando a prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, né, com as pessoas, é condição importante na escola da vida. Então, o relacionamento com as pessoas difíceis que cruzam o nosso caminho, tanto no nosso lar, quanto no nosso trabalho, quanto no lazer, ou quando em qualquer lugar que nós estivermos, ali está a oportunidade da gente desenvolver as nossas virtudes, desenvolver a paciência, exercitar o perdão, principalmente exercitar o perdão. E nessa questão 660, se a prece torna melhor o homem, Kardec ainda colocou uma outra pergunta A. Essa pergunta A é uma subpergunta, né? Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, invejosos, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosos? Aí a resposta. O essencial não é orar muito. Não adianta eu fazer 59 orações aí, ficar o dia inteiro fazendo oração. Pode fazer uma oração curtinha, mas conectando com Deus, conectando com o pensamento na espiritualidade. É muito mais importante a qualidade da oração do que a quantidade, né? Então, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Muitos fazem da prece somente um relato, mas pouco fazem dela uma reflexão, ou seja, um estudo de si mesmo. Então, a maneira da gente aprofundar na prece, colocar sentimento na prece, é fazer uma reflexão. É procurar nós nos vermos de maneira... o que está errado dentro da gente. Porque se a gente está passando por uma situação difícil, aquela situação está trazendo um aprendizado para a gente. E o que a gente tem que aprender naquela situação? Então é nesse momento que a gente tem que extrair daquela situação a oportunidade de aprendizado. Porque se a gente aprender com aquela dificuldade, com aquele problema, a pedagogia divina nos promove, a gente vai mudar de nível no videogame da vida, vamos dizer assim. A gente vai sair daquele problema, já está resolvido aquilo, a gente já conheceu, já aprendeu aquilo, a gente vai entrar numa nova fase em que a gente vai exercitar novas virtudes. A gente já aprendeu aquela. Agora, se a gente não aprendeu aquela virtude, não aprendeu aquilo que era para a gente aprender, a gente vai ficar repetindo. Como na escola a gente repete de ano, a gente vai ficar passando por situações, sempre aquelas situações. A questão do perdão, a gente vai ficar repetindo sempre as pessoas, interagindo com as pessoas, e a gente tendo sempre a oportunidade de ter que perdoar as pessoas. A partir da hora que a gente exercitar isso na gente, de a gente perder essa irritação, parar de se sentir irritado com as pessoas, entender as pessoas que tentam fazer o mal a nós como pessoas doentes, como a gente já comentou, a gente começa então a superar essa situação e aí passa para outra fase de aprendizado. Tem a questão 662, se a gente pode-se com utilidade orar por outro e orar por outra pessoa. Obviamente que sim, a prece é um instrumento de ajuda. Quando a gente vê alguém que a gente não tem condição de ajudar com as nossas mãos, com o nosso conhecimento, com o que a gente usa como uma prece. É uma maneira de ajudar as pessoas. A questão 663 pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ou seja, a gente tem um karma para passar por determinada situação, por determinada
uma doença, por exemplo, né, uma doença kármica, aquela doença que está programada para a gente passar, a gente, pela prece, se a gente pode aliviar, ou mudar, ou ser curado dessa doença. Né? A resposta dos espíritos é no sentido de que se a doença, se o karma veio para nos ensinar alguma coisa, então a gente aprendendo com aquilo, a gente rapidamente, né, a gente tem condições, a gente tem merecimentos nesse caso, para que a doença regrida, para que a situação melhore. Desde, obviamente, que tem certas situações que são irreversíveis, né? Então tem que estar dentro da lei natural. A pessoa fazer uma oração para nascer um braço nela, que perdeu, o braço perdido é perdido. Não. Então ela pode fazer, pedir para alguém financiar uma prótese, ou fazer alguma coisa nesse sentido, ou até um transplante, né? Mas aquele braço nascer outra vez ali, não está dentro da lei da natureza. Então a oração tem que ser no sentido de que aquele nosso pedido possa ser atendido dentro das leis naturais, obviamente, né? Então, essas reflexões que a gente faz vão até a questão 666. Eu sugiro que vocês, então, peguem no Livro dos Espíritos em casa e leem a questão desde a 658 até a 666, fazendo uma análise mais profunda, fazendo pesquisa na internet e, dali, tirando aprendizado sobre a importância da oração. E fazendo isso, vocês vão ter em casa, vão ter na vida, um recurso poderoso de superar as dificuldades, os problemas existenciais, sejam quais eles forem, através dessa possibilidade de nos comunicarmos com Deus nosso Pai, com Jesus, com a espiritualidade que nos protege e ajuda, e receber deles informações de ajuda. Que Jesus nos abençoe. Boa tarde a vocês aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pela rádio SEAC e pelo Facebook. Na sequência do nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo está sendo analisado o capítulo 9, já no final. São as comunicações dos Espíritos, a comunicação 7 e a comunicação 9. A comunicação 7, o Espírito fala sobre paciência. E na comunicação 9, ele fala sobre a cólera. Quando a gente vai fazer a leitura dessa comunicação 7, a primeira frase já é bastante contundente, né? Ele começa assim: Deus marca os seus eleitos com a dor. Um raciocínio normal, nosso, de pessoa normal, acostumada com a vida normal, vai pensar assim: puxa vida, então para ser um eleito de Deus tem que sofrer? Como é que a gente interpreta uma situação dessas? As religiões, elas primam por ressaltar sempre essa questão da dor, pouco explicando o porquê é assim. Deus marca os seus eleitos com a dor. Isso tem que ter um significado, porque se Deus é justo, bom, misericordioso, perfeito, poderia ter um outro modo de marcar os seus eleitos que não fosse a dor. Mas por que a dor, então? E isso faz parte, esse exercício de pensamento faz parte do Sermão da Montanha, que foi proferido por Jesus, e que esse capítulo 9 ainda está enquadrado na análise dele. Jesus havia dito as várias bem-aventuranças, e todas elas nesse sentido: bem-aventurados que sofrem, os aflitos, os mansos, os pacíficos. E fica sempre essa questão: como é que um cara que sofre é bem-aventurado?
Como é que o cara injustiçado é bem-aventurado? É preciso que a gente reflita um pouco nessa condição para entender isso e não virar as costas à interpretação religiosa que se faz aligeiradamente, sem reflexão. Nós somos indivíduos compostos, uma parte física, material, e uma parte semimaterial ou imaterial, né? Material quintessenciado, como Kardec disse, espírito, que estão imbricados um no outro para as experiências do espírito. Quem está aprendendo, quem está vivenciando, quem está se elaborando é o espírito. Como é que o espírito pode diferenciar no seu aprendizado? Ele é criado simples, ignorante, como a gente já tem visto. Todos os espíritos são criados na mesma condição, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter nenhum conhecimento de nada, e simples no sentido de não ter nem maldade e nem bondade. É neutro quando criado, mas com uma característica fundamental: tem que chegar à perfeição. Já é perfeito na sua origem, mas tem que descobrir isso. Ser simples e ignorante é a máxima perfeição. Não está sujeito a nenhuma intempérie, a nenhum problema. É simples, ignorante, nada vai atingi-lo. Mas precisa tomar consciência disso, de que nada pode nos atingir. Então, o processo de aprendizado do espírito, ele precisa da interação. A interação com outros espíritos e a interação com a natureza em si, a natureza material. E aí é que ele vai se juntar à matéria, constituir o seu corpo, para aprender com esse instrumento. O corpo é um instrumento pedagógico, aprender a diferenciar, a apurar, a julgar e verificar qualquer ocorrência que venha a acontecer na sua vida. A primeira fase do desenvolvimento vai desenvolver percepção, perceber o ambiente. Então, o espírito incipiente, num corpo incipiente, é um princípio espiritual ainda, não é um espírito evoluído, está lá, estagiando nas mais simples, nos mais simples organismos, captando percepções, luz, calor, tato, fome, vai desenvolvendo, milhões e milhões de anos desenvolvendo essas percepções. Já passamos por essa fase, já faz muito tempo. A segunda fase é o desenvolvimento das sensações. Nós estamos na plenitude dessa fase, nós captamos, nós estamos vivendo as sensações. Precisamos satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Ou seja, o nosso corpo capta, ou realiza, ou provoca sensações, desejos, vontades, e o espírito quer satisfazer isso. Nesse processo, nós aprendemos a importância da alimentação, água e alimentos, a importância da procriação, o sexo, a importância do outro, que é o contato ou o desenvolvimento afetivo, tudo no campo das sensações. E por que é importante essa fase? Porque a partir do momento que nós completarmos essa fase de aprendimento das sensações, julgamento das sensações, tirando o maior proveito possível disso, nós estaremos habilitados a desenvolver sentimento. E o desenvolvimento do sentimento, ele vai carrear o nosso interesse para o amor, que é o nosso objetivo. Um espírito perfeito é um espírito que sabe amar. Nós ainda estamos no campo das sensações. Bom, nesse campo de sensações, na necessidade de
julgar, de compreender o que está acontecendo, uma das sensações importantes é a dor. Porque a dor nos faz perceber coisas que nós não queremos sentir. Nesse processo de perceber que tem coisas que eu não quero sentir, eu não quero para mim, eu não desejo para mim, me faz perceber que eu também não posso querer e nem desejar isso para outras pessoas. É o primeiro salto de qualidade nos nossos raciocínios. Daí, fica fácil compreender por que é que Deus marcou os seus eleitos com a dor. Quem são os eleitos? Aqueles que já estão praticamente prontos para desenvolver o último estágio do seu desenvolvimento, que é desenvolver sentimento, desenvolver o amor. Porque ele já sabe que uma dor dá para si a condição de julgar aquilo que é bom e aquilo que não é bom para outras pessoas e não só para si mesmo. Bom, essa é a teoria. Como é que nós vamos conviver com isso? Uma encarnação seria muito pouco. 2, 3, não dá nem para começar. Então, foi preciso que o espírito passasse por uma série de experiências, repetindo sempre as mesmas oportunidades de aprendizado. Elas são semelhantes de uma vida para outra, com uma diferença importante, uma diferença significativa, que é o desenvolvimento da inteligência, da capacidade de desenvolver, de pensar, de raciocinar, de produzir uma cultura. Então, se nós olharmos para a humanidade na Terra, todas as nações, por mais primitivas que elas sejam, em quaisquer lugar onde elas tenham sido encontradas, elas tinham uma cultura. E uma coisa que nós observamos comum nessas culturas é um sentimento de um ser superior. Nós chamamos de Deus, mas eles podem chamar de outra maneira. Ou identificar até com fenômenos da natureza, como acontecia com os nativos do Brasil, que entendiam que Tupã era a força maior da natureza. Para eles, isso era Deus. Tupã, o trovão. Em outras culturas, também foi o trovão considerado Deus, como, por exemplo, o Thor, que a gente vê na mitologia. Bom, toda vez que nós levamos uma trombada com uma quina como essa aqui, nós sentimos dor. Toda vez que nós batemos o nosso corpo em algum lugar, nós sentimos dor. Toda vez que alguém bate na gente com alguma coisa, a gente sente dor. Então, toda vez que alguém bate em algum lugar, sente dor. Toda vez que nós batemos em alguém, sente dor. Essa situação nos vai consolidar em nós essa certeza que nós não podemos desejar para o outro que não queremos para nós. Mas isso também vai ter aí um outro desvio de aprendizado, né? Quando eu julgar errado, ou quando eu julgar da maneira imperfeita, ou de acordo com os meus interesses, que alguém tenha feito alguma coisa que eu não gostei, eu vou querer devolver isso para ele. É o meu senso de justiça. Eu desenvolvo meu próprio senso de justiça. O Carlos falou muito em perdão aqui na primeira parte do trabalho. Por causa disso. Se uma ação ruim foi feita contra mim, a tendência é eu querer devolver essa ação ruim para quem praticou essa ação. Isso gera um processo de ação e reação que ele não vai se encerrar. Eu faço mal para você e você se vinga de mim. Aí eu me vingo de você, que por sua vez se vê no direito de se vingar de mim. E aí eu também vou me vingar de você, então isso não vai ter fim. O perdão entra nessa lógica. Quem perdoar primeiro sai da confusão, sai da dor. Então,
A percepção do perdão é a percepção de quebrar a corrente do mal. Nós somos capazes de quebrar a corrente do mal quando nós percebemos isso. Tá? E a dor é que vai nos orientar para todos esses raciocínios. Olhando o que acontece conosco, nós podemos projetar ou planejar o que queremos que aconteça com o outro ou não queremos que aconteça com o outro. E por isso, a dor é considerada um benefício ou a mestra do espírito. Sem contar que, no caso da nossa saúde, toda vez que há uma dor, é um aviso, é um alerta. Você não está bem. Procure ajuda. Se nós não sentíssemos dor quando estivéssemos com algum problema, certamente nós correríamos o risco até de perecer sem saber que estávamos com um problema. Daí, né, outra característica da preferência de Deus por esses espíritos que vão ter a sua permanência na vida, ou o seu tempo de vida melhorado ou de melhor qualidade à medida em que aprende a usar os institutos da dor. Acarreta ainda mais uma situação bastante importante, que é, à medida em que nós nos beneficiamos pelo aprendizado que vamos recebendo, nós queremos partilhar esse aprendizado com outras pessoas. E aí entra o Instituto da Caridade. A dor nos ensinou que determinadas circunstâncias são adequadas ou inadequadas. O meu desejo de servir a outras pessoas, de amparar e de ajudar outras pessoas, me torna caritativo, no sentido de usar aquele aprendizado que eu já tive para ajudar outras pessoas. E aí nós vamos encontrar, tanto na ciência materialista, vamos dizer assim, quanto nas religiões, o mesmo princípio, o princípio do socorro, da ajuda, da dor. Por exemplo, a medicina, que não tem nada a ver com religião, tem esse objetivo: propiciar às pessoas qualidade de vida sem dor nas circunstâncias mesmo que irreversíveis. Esse é o objetivo, que é divino esse objetivo. A gente precisa perceber isso. E como era muito difícil para perceber, né? Nossa, difícil. Essa característica da dor, Jesus se prontificou a vir pessoalmente aqui demonstrar que a dor não é uma coisa ruim ou que devemos refugar incontestavelmente. É uma situação que nós podemos superar sempre, com paciência, com respeito às circunstâncias que estamos vivendo. Esse ensinamento foi tão significativo que as pessoas que, como foi citado pelo Carlos na palestra anterior, supliciadas, elas não demonstravam horror, na maioria das vezes, e nem medo. Não demonstravam isso, elas demonstravam serenidade, porque elas estavam preparadas para vencer a dor. Essa qualidade de vencer a dor é que nos garante a qualidade de vida e a diminuição das nossas doenças, principalmente aquelas chamadas psicossomáticas, ou seja, as doenças provocadas pelo ressentimento e que acabam destrambelhando o nosso metabolismo energético e aí, associado com a baixa qualidade da imunologia, da imunidade do corpo, as doenças, algumas oportunistas e outras não, acabam se desenvolvendo e criando grandes problemas para a gente. Na outra comunicação que fala da cólera, é interessante analisá-la junto com essa, porque a cólera é uma das facetas da dor.
A partir do momento em que nós aprendemos a reconhecer a sensação e o que fazer com ela, nós também criamos um instrumento, isso é uma criação nossa, uma criação humana, um instrumento de inverter o sentido do vetor da dor. O sentido natural do vetor da dor é de dentro para fora, é de fora para dentro, para nos ensinar. Tá? A nossa primeira reação é de protesto, é de rejeição. E aí a gente desenvolve a cólera para inverter o vetor de dentro para fora, para vingar, para se vingar, para devolver para a natureza, ou devolver para o outro, ou devolver, porque não é meu, aquilo que eu estou sentindo. Tá? Qual é a sensação que está na base desse sentimento de cólera? O orgulho. A origem é o orgulho, né? O meu desejo de ser melhor, de estar melhor, de não se sucumbir diante de qualquer circunstância perante o outro, me habilita a criar instrumentos, ainda que factícios, ou ainda que inadequados, ou prejudiciais a mim mesmo, para que eu não fique à mercê da análise ou do julgamento do outro em relação ao meu sofrimento. Então, eu posso perceber que eu posso estar discutindo com alguém, teimando com alguém sobre alguma coisa. Em dado momento, essa pessoa me demonstra que eu estou equivocado no meu raciocínio, e mesmo assim eu continuo insistindo que eu estou certo. Isso é a prepotência, está dentro do campo do orgulho. Automaticamente eu estou construindo para mim o que aí? Um processo de dor, um processo que a gente poderia dizer um processo kármico. O que é um processo kármico? É quando nós produzimos atos envolvendo sentimentos nossos que estão em desenvolvimento negativos, que depõem contra a nossa própria consciência. Ora, eu não posso desejar para outro nada que eu não quero para mim. Quando eu faço qualquer coisa, mesmo que inadvertidamente, contra outro, que me feriria se fosse contra mim, a minha consciência registra isso como uma falha, uma falta. E o processo do orgulho, o Instituto do Orgulho, ele nos dá uma certa, vamos dizer assim, coragem excessiva para praticar esses atos em excesso, toda hora, a todo momento. Não porque fosse errado a gente se defender. O que está errado é a forma de se defender. Em vez de nós procurarmos compreender a situação dolorosa para solucionar, nós nos fechamos e procuramos um jeito de devolver a ação dolorosa como dor para a natureza ou para o outro. É interessante observar isso, que existem pessoas que, se elas tropeçam numa cadeira, por exemplo, que está no caminho e ele não viu, ele se volta e dá mais um chute na cadeira, como se isso fosse resolver o problema dele, né? Talvez ele quebre mais um pedaço do pé, né? Tinha sido só um arranhão, mas agora, se dá um chute de uma maneira mais assintosa, ele pode se machucar mais forte. Então, quando a gente projeta esse comportamento nas ações da pessoa o dia inteiro, a gente vai perceber que, em geral, se nós não fazemos hoje muitas bobagens, é porque a gente tem medo da dor. Mas no passado nós fizemos muitas. E elas estão acumuladas na nossa consciência, pedindo reparação. Então, esses comportamentos que estão na nossa consciência pedindo reparação, e nós vamos repará-los, é o que é chamado de karma. Karma não é um castigo, não é uma imposição de Deus, de coisas que nós temos que fazer, não é uma cobrança divina. É uma condição da nossa consciência de não admitir que a gente faça coisas injustas. O grande tribunal da nossa vida é a nossa própria consciência.
É por isso que na questão 621, quando Kardec pergunta aos espíritos aonde estão inscritas as leis de Deus, eles respondem, na consciência. Então é a nossa consciência que julga os nossos atos e determina como e quando é que nós vamos repará-los. Então pode ser que nós estejamos nessa vida aqui aptos para reparar comportamentos desorganizados e inadequados que nós praticamos há muito tempo atrás. Mas aí precisamos tomar cuidado com o orgulho, porque às vezes nós ficamos naquela situação assim, puxa vida, né? Tem umas vagas de voluntário lá no centro, né? Eu poderia pegar uma daquelas lá, tal, participar, ajudar alguém. Um subpensamento vem assim, vai perder seu tempo. Essas pessoas não merecem a sua atenção. É um subpensamento, é um subjulgamento da nossa imperfeição, da nossa consciência ainda imperfeita. É mais um registro kármico que vai ficar lá, caso a gente siga esse segundo pensamento. E sempre, em tudo que nós fazemos, haverá esse segundo julgamento. O Walt Disney, nos seus desenhos, ele simboliza isso de uma maneira muito interessante. Aí, um pouco mostrando como as religiões pensam a respeito disso. O anjo bom, dando a sugestão boa, e o anjo do mal, dando a sugestão ruim. O anjo e o diabinho, né? Como é simbolizado isso. É uma visão artística, mas que ela responde bem ao que acontece na nossa intimidade, sem que a gente perceba. Então, é preciso que nós estejamos sempre ligados à nossa intuição em o que é melhor para fazer nesta hora. O que é que eu não quero que aconteça comigo? Se eu tivesse na situação daquele indivíduo que está lá no projeto, que tem a vaga de voluntário, precisa. E se eu tivesse na condição dele, o que eu queria que fosse feito para mim? São essas análises, né, que nós precisamos aprender a fazer. E é assim que nós vamos aprender a transformar as nossas sensações em conhecimento de verdade e daí em sentimentos. Quando nós tivermos desenvolvido os nossos sentimentos, o nosso karma vai ficar como um brinquedo de criança, fácil de resolver, porque não vai haver empecilho para que a gente faça o bem, não é? Enquanto houver empecilho para que façamos o bem espontaneamente em qualquer situação ou circunstância em que estivermos, nós vamos ter dificuldade para eliminar esse karma. Mas e por que é importante essa eliminação? Ora, se nós não gostamos da dor, nós precisamos aprender a evitar que ela aconteça, que ela ocorra. Nada mais lógico. Se eu sou capaz de movimentar os meus sentimentos de tal forma que eu não crie mais comportamentos inadequados, eu não vou estar criando mais dores para mim, nem dissabores. Vou estar produzindo ações com amor, cumprindo a minha função de espírito de origem divina, imortal e perfeito, sem precisar reclamar por que é que Deus me submete à dor, ao sofrimento e a tantas situações dessas, a tantas intempéries. Estamos vendo hoje, esse começo de ano, o efeito das chuvas em relação às populações de grandes cidades e pequenas também, onde muitas vezes a imperícia ou a imprudência humana deixou as condições mais ou menos estabelecidas, às vezes por interesses escusos, de tal forma que, se começar a chover 270 milímetros todo ano naquelas regiões, todo ano vai ter morte lá. E é isso que a nossa consciência fala que tem que acontecer?
vendo tantos exemplos, tantas dificuldades, tantas desgraças acontecendo, é justo deixar as cidades continuarem crescendo com os mesmos erros que estão sendo, que já percebemos que existem? Ou seria hora de refletir para corrigir esses erros, para que no futuro ninguém mais passe por isso? Essa é a questão da dor. Se nós continuarmos canalizando os rios, matando as matas ciliares, certamente nós vamos ter muito mais problemas do que esses. Esses são só a amostra grátis do que vem por aí. Lógico, a amostra grátis das grandes dores que nós vamos conquistar com a nossa incúria. Podemos evitar tudo isso? Podemos, aplicando o nosso sentimento de amor ao próximo, fazendo com responsabilidade todas as nossas ações, no sentido de que elas sejam para o benefício das pessoas e não para o benefício dos meus interesses. Era isso que eu gostaria de ter falado nesta capítulo 9, a paciência e a cólera. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na nossa jornada. Acabou. Acabou, como disse o Francisco. Agora só na próxima. Gente, primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a oportunidade de estarmos com saúde, com disposição, com a nossa boa vontade, né? E podermos estar aqui desfrutando de alguma coisa melhor para a nossa vida. Nós pensamos muito na nossa aparência, no lado material, né, da nossa existência, e esquecemos que para a gente ser bonito, para a gente ser, né, elegante, etc., primeiro de tudo, a gente tem que estar por dentro. Assim, nós estando por dentro, né, já está muito bom. Então, agradecendo de coração a presença de vocês, a presença dos nossos amigos espirituais, agradecendo a permissão de Jesus para a consecução dos nossos trabalhos. Nós vamos agradecer a cada um daqueles que nos auxiliam, de uma forma ou de outra. Estarmos atentos para a nossa melhoria. Somente a nossa melhoria interior vai ser possível a gente praticar a caridade, aquele amor que Jesus, que Deus pediu que tenhamos uns para com os outros. Nosso muito obrigado a todos, desejo uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.